Boa noite, professor. Aqui na nossa T2 a gente vai dividir a apresentação em duas partes, né? Eu vou passar pela fundamentação matemática conceitual e depois o João Vitor vai mostrar o código rodando, né? Com imagens e vídeos, certo? Então aqui na parte conceitual, né? Na minha parte, sou o Luiz Guilherme. Eu vou começar aqui, né? Com o primeiro requisito, que foi a conversão de RGB para HSV, certo? Matematicamente, a gente pega os valores de RGB e encontra quem é o máximo e o mínimo ali para calcular o delta, certo? O valor, que é a luminosidade, é simplesmente o componente máximo. Já o matiz, que é o H, a gente usa essa fórmula com 60 graus, que vai depender de qual cor primária é mais forte. Conceitualmente, isso é muito poderoso, porque o RGB é bom para telas, mas ruim para variação de luz. O HSV, ele isola a cor da luminosidade, que é perfeito para criar algoritmos de detecção de objetos ou chroma key, já que uma sombra não muda a cor real do canal H, certo? É, Agora no Instagram Matching, a matemática ela funciona através das funções de distribuição acumuladas. A gente calcula a função da imagem original, que aqui chamamos de S de, igual a TR, e a da imagem de referência, que é o VGZ, certo? A mágica acontece quando a gente força essas duas equações a serem iguais, S igual a V, e aplica a função inversa, né? Na prática, isso pega a assinatura de cores e contrasta uma imagem e transfere para outra. O mercado usa muito isso em color grading de filmes para manter o mesmo clima entre as cenas ou para padronizar imagens médicas de máquinas diferentes, certo? Agora, para o SSIM e handoff, né? Para validar essas nossas conversões, a gente usa o SSIM, certo? Diferente de outras métricas que só subtraem um pixel do outro para ver o erro, a fórmula do SSIM, ele usa as médias, variâncias e também a covariância local das imagens para avaliar três coisas: luminância, contraste e correlação estrutural. Ou seja, ele imita como o nosso olho percebe uma imagem, penalizando se as bordas ou texturas foram borradas. É o padrão de mercado hoje para medir a qualidade de compressão de vídeo em streaming, por exemplo, né? É que essa é a nossa base teórica, certo? Agora eu vou passar a palavra para o João Vitor, que vai falar um pouco sobre o código. Certo. Bom, falando sobre o código, nossa implementação, a gente utilizou da linguagem Python, né? E a gente utilizou aqui no ambiente do Google Colab. E a arquitetura do nosso código, ela foi fundamentada em três bibliotecas, que é o OpenCV, que ele foi responsável por carregar essas matrizes de imagem, gerenciar a leitura, a escrita também dos arquivos de vídeo. O, o Scikit-Image também a gente utilizou, que é um motor matemático onde a gente roda uma conversão de espaços de cor. E o histogram matching com a métrica SSIM, né, que o Luiz Guilherme falou. Analisando esse nosso primeiro script, esse nosso primeiro bloco de código, ele é focado no processamento de imagens estáticas, onde o fluxo de dados ele começa com o carregamento da imagem original, né, e da nossa imagem de referência. E como a biblioteca OpenCV ela faz a leitura nativa do padrão BGR, a gente tem que primeiro converter as matrizes para RGB e aí redimensionar a referência para que ambas elas possuam o mesmo número de pixels, que no caso a imagem de referência era maior e aí com essa redimensão elas ficaram de mesmo tamanho, com os mesmos pixels, para que ficasse viável os cálculos matemáticos diretos em cima dessas imagens.
o primeiro requisito da tarefa, dessa nossa tarefa, ela foi cumprida quando a gente utilizou a função color RGB to HSV, que no qual ela meio que fatia essa matriz resultante em três variáveis independentes, que no caso são os canais H, S e V. Isso permitiu que a gente plotasse, né, no nosso resultado, que eu vou já mostrar, a decomposição exata da imagem, né? E aí a gente consegue provar visualmente com o resultado. Ó, aqui a nossa imagem original, a imagem de referência e aqui a junção das duas. E abaixo está a separação dos canais H, S e V. E com isso a gente consegue provar visualmente que o canal H ele guarda a pureza das cores, o canal S, que é a saturação, ele mapeia a intensidade desses pigmentos, né, em tons de cinza, e o canal V ele retém exclusivamente a luminosidade estrutural, o valor. Já agora, para o nosso segundo script, a gente escala, né, nessa mesma lógica para uma matemática para lidar com uma dimensão maior e temporal de vídeos, né, que já é mais complexo. E aí o nosso código ele utiliza as classes Video Capture e Video Writer, que também é do OpenCV, onde a gente extrai as propriedades essenciais do arquivo de entrada, como, por exemplo, a sua largura, altura, os seus frames, o FPS do vídeo, e enfim, entre outros. E o núcleo desse código, desse script, ele é um laço de repetição, que no caso, quadro a quadro, né, frame a frame, o sistema ele extrai a matriz da imagem, converte para RGB, calcula o espaço HSV em memória e submete o frame à mesma função do histogram matching, né, fazendo com que seja um contra a imagem estática de referência que a gente utilizou no primeiro script, aquela avermelhada. Aí, após essa transformação de estilo, o próprio laço ele calcula o índice do S-Sim daquele frame em relação àquela versão original do vídeo, né? A versão não editada. E aí ele armazena esse valor num array e converte a matriz de volta para BGR para que a gravação seja mostrada, né, no final, o arquivo final da gravação. Que aí nós tivemos aqui como resultado, ele processa os 404 frames do vídeo, que eu vou já mostrar, e aqui o progresso de 30 em 30 frames processados até que ele conclua tudo. Aqui o nosso vídeo processado, o vídeo original é esse. Um, dois, três, vai! Esse é o primeiro vídeo. E aí pegando com a nossa imagem imagem de referência, essa avermelhada da bailarina, o vídeo resultante se torna assim. Aí nesse vídeo, conforme o nosso resultado, a gente consegue ver que o nosso script ele rodou com sucesso, né? Processou todos os 404 frames e o cálculo quantitativo do, do código, ele retornou um SSIM médio na faixa de 0,47. E aí, no caso, avaliando os nossos resultados, é importante a gente interpretar esse número de forma correta, né? Onde, nesse contexto específico, né, de transferência de paleta de cores, um SSIM diferente distante de 1.0, na verdade,
ele não representa uma falha ou um ruído, né, de forma indesejada, mas sim que o que a validação matemática do nosso código ela operou de forma correta. E aí o algoritmo ele precisou alterar drasticamente as matrizes de luminância e contraste, né? E o que joga a similaridade visual do nosso vídeo lá para baixo. E aí as luzes e as cores, né, do vídeo elas foram completamente transformadas. Mas os contornos, a anatomia e a estrutura em si do objeto principal, que no caso era o cachorro, eles permanecem perfeitamente intactos e totalmente reconhecíveis também, né, do primeiro ao último frame do vídeo. Então, é isso. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha sido esclarecedora.